E pouca gente crê. Quem crê, diga eu creio. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Deus ministrou essa semana sobre a minha vida em cima desse texto. Texto conhecido, e eu queria juntamente com a igreja compartilhar algo que Deus falou no meu coração. Êxodo capítulo 3, eu quero ler com a igreja apenas o verso 7, amém? Eu queria também estar dando um recadinho antes da gente fazer a leitura. Nós vamos ter, querido, um culto extraordinário da virada aqui na nossa igreja, amém? E eu queria assim, não só te encorajar, mas eu queria que você já começasse aí a se preparar e a gerar expectativa no seu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse lugar, e nós vamos profetizar, querido, ano da colheita sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós entendemos que passar a virada de ano na casa do Senhor, orando, consagrando a nossa vida, o nosso ano a Deus é essencial, é prioritário. Então você que faz parte dessa igreja, você não pode de maneira nenhuma negociar esse princípio de estar na tua igreja com seus pastores, com a sua liderança. Para quê, pastor? Para nós cearmos juntos e profetizarmos um ano extraordinário, amém? Eu creio que Deus fará coisas lindas. Olha, eu não lembro a vez que eu passei o culto da virada em outro lugar a não ser na igreja, na presença de Deus. Eu nunca abri mão, eu sempre entendi o princípio do ato profético, de profetizar, de entregar diante de Deus as minhas petições para o ano que está iniciando, e também agradecer por tudo que Ele fez no ano que está se findando. Então, é de suma importância, querido, que você esteja aqui, que você passe conosco. Sem falar que esse ano, especialmente esse ano, o culto da virada vai ser num domingo, amém? Dia do Senhor, um domingo, um tempo propício para nós estarmos juntos aqui, celebrando, amém? Fazendo uma retrospectiva do ano de 2023, e apontando as perspectivas para o ano de 2024, amém? Glória a Deus. Então que você já gere isso aí no seu coração. Se você quiser participar da ceia, nós vamos ter uma ceia, amém? Depois do culto da virada. Então se você quiser participar conosco, você já pode estar procurando aí a Lohane, alguns, e está colocando o seu nome. A gente já vai começar a disponibilizar nos grupos uma possa estar juntamente conosco assim que terminar o culto da virada, estarmos juntos aqui na igreja mesmo, amém? A gente vai colocar mesas aqui, em nome de Jesus, para nós estarmos ceando aqui junto, amém? Glória a Deus. Pastor, vai ter sua família espiritual. Então é precioso, é importante demais que você esteja aqui conosco, amém? Quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui? Aleluia! Esteja aqui, vamos estar juntos aqui, aleluia, vai ser especial, vai ser maravilhoso, amém? Então já comece aí a dar o seu nome, tá? Para estar participando aí da nossa ceia também, amém? Se você já tiver programado algo, amém, conversa comigo, conversa com a sua liderança, mas se esforce para estar, amém? Tem gente que às vezes vem para o culto, participa do culto e não pode ficar para a ceia. A gente compreende, tá, querido? O importante é você vir aqui profetizar. O espiritual é muito mais importante do que, sabe, é claro que a comunhão também é linda, mas o espiritual é muito mais importante, amém? Então venha, não deixe de estar. Êxodo capítulo 3, verso 7. A sua Bíblia comigo. Quem achou, diga achei. A palavra do Senhor diz assim:
Êxodo capítulo 3, verso 7. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Eu quero ler mais uma vez, eu queria que você fosse junto comigo nessa leitura. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto, repete comigo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido, diga, repita comigo, tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem, diga, sei bem quanto eles têm sofrido. Bem, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por esse momento onde nós vamos estar sendo ministrados pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é linda, que é maravilhosa. A tua palavra que nos inspira e nos surpreende a cada dia, a tua palavra que não importa o quanto a conhecemos, sempre tem mais, sempre há mais para desvendar, sempre há mais para receber, sempre há mais, Senhor. E a tua palavra, ela é linda porque ela se renova a cada amanhecer. E nós queremos nessa noite que essa palavra venha, Senhor, encontrar espaço em nossos corações, que no abrir e fechar dos meus lábios a tua palavra ela vá, Senhor, e ela produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui renovados, alimentados, nutridos. Nós repreendemos todo sofisma, todo marasmo, toda incredulidade, qualquer oposição à pregação do seu evangelho nessa noite. As cadeias estão sendo despedaçadas por causa da unção nessa noite, nesse lugar. Toda barreira e oposição está sendo desfeita. Nós profetizamos que toda armadilha de Satanás está sendo quebrada aqui nessa noite. E todos aqueles que entraram nesse lugar estão alcançando do Senhor o cuidado, Pai, o cuidado necessário para que eles possam verdadeiramente vencer as armadilhas, vencer as tentações, vencer, Senhor, todas as ciladas que o inimigo tenta, Senhor, Pai, ao nosso derredor, ele tenta contra a nossa vida. Mas nós profetizamos, Senhor, que muito maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Muito maior é a tua palavra, muito maior é aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Muito maior é a obra que o Senhor tem colocado no inferno, vai prevalecer contra a tua noiva, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso nessa noite nós repreendemos nas regiões celestiais, nós abrimos espaço, abrimos território no mundo espiritual, para que o Senhor possa agir em nosso favor. E nós profetizamos isso e declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar ao Senhor aplaudindo a Ele pela sua palavra. Aleluia. Êxodo capítulo 3, verso 7. Nós estamos diante da chamada de Moisés. É um texto onde o Senhor aparece para Moisés no deserto, aparece através de uma sarça, e essa sarça ela ardia e não se consumia. E o texto que nós lemos é um texto que, enquanto Deus está vocacionando, chamando Moisés para uma grande obra, Ele está falando algo que eu considero relevante, importante, e que a gente tem que considerar na nossa vida. Amém? Olha o que Deus está falando
para Moisés. Ele está falando: eu tenho visto, eu tenho ouvido, e eu estou ciente do sofrimento que o povo tem passado no Egito. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, e eu estou ciente daquilo que o povo está vivendo, do sofrimento, sabe, do momento difícil em que o povo está lá no Egito. Eu tenho visto a escravidão, eu tenho visto os oficiais de Faraó imprimindo uma cobrança exagerada. Eu tenho visto esse povo que se chama pelo meu nome sofrer. Eu estou acompanhando, eu estou ciente. Sabe, querido, isso é lindo, porque quando a gente enxerga e traz para a nossa vida, às vezes a nossa humanidade, ela fala mais alto, e a nossa tendência é achar que Deus não está vendo, a nossa tendência é achar que Deus não está ouvindo, a nossa tendência é achar que Deus não está ciente, não está sabendo do que está acontecendo com a gente. E o mais lindo é que passaram-se anos, e o Senhor estava aguardando o momento certo para agir. Ele estava aguardando a hora certa de levantar o libertador, aquele que viria para libertar o povo dessa opressão, dessa escravidão. O povo que tinha vivido experiências com Deus, o povo que já conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e agora eles estão 400 anos, uma geração inteira morreu e nasceu escrava, e Deus, no momento crucial, no clímax da história, Deus se levanta, como que do nada Deus ele aparece e ele fala: olha, esse tempo que vocês passaram, eu estava vendo, eu estava ouvindo, eu estou ciente, mas eu estou apenas aguardando a hora certa, e a hora certa chegou. É isso que Deus está falando para Moisés. Deus está falando: Moisés, agora é a hora. Repita para o irmão que está do seu lado, fala para ele: agora é a hora. Deus está falando: a hora é agora. Eu estava ouvindo, eu estava vendo. Agora, a gente precisa analisar algo que eu considero importante. O sofrimento, ele faz parte da vida do homem. A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos de dores. Qual é a sua dor? Todos nós temos alguma dor. Às vezes nós temos uma dor porque nós fizemos algo que não deveria ter sido feito. Outros têm uma dor porque não fizeram aquilo, ou não aproveitaram o tempo certo, e não agiram, não fizeram na hora que eles deveria ter feito. Tem pessoas que passam por dificuldades, passam por problemas, sejam eles em qualquer aspecto, sejam eles em qualquer área. Tem pessoas que passam por momentos de crise financeira, momentos de dificuldade na família, momentos de dificuldade no trabalho, momentos de dificuldade em várias áreas da vida. Todo mundo tem uma dor. A dor, ela faz parte. Agora a gente precisa entender que a dor nunca foi o plano original. A dor nunca foi o plano original. Quando Deus ele cria Adão perfeito. Ele é um homem eterno, revestido de sabedoria, revestido de uma, de um corpo glorificado, diferente de nós hoje.
Antes do pecado de Adão não havia morte. Antes do pecado de Adão não havia dor. Antes do pecado de Adão não havia, querido, doença. Depois do pecado de Adão, nós recebemos, sabe, no nosso DNA, as consequências do pecado. E o mais lindo, querido, é que nesse tempo em que a dor, ela é comum, a dor faz parte, uma coisa que nós precisamos aprender é a lidar com a dor. Já que a dor é inevitável, e eu quero aqui te ensinar isso, a dor é inevitável. Amém? Por mais protetor que você seja com seu filho, por mais cuidadoso que você seja com a sua família, por maior, sabe, zelo que você tenha, você não consegue livrar os seus filhos de algumas dores inevitáveis da vida, de alguns sofrimentos inevitáveis da vida. Quem aqui que é pai não vai se lembrar de quando seu filho se machucou pela primeira vez, ou quando ele se ralou pela primeira vez, ou quando ele caiu pela primeira vez? Porque a dor, ela é inevitável. Depois do pecado original de Adão, a gente sofre. Todos nós sofremos. E aí a dor, ela é individual. Eu não posso dizer para você que a minha dor é maior do que a sua dor. Da mesma forma que eu entendo que a sua dor, ela não pode ser comparada com a minha dor. E o que nós precisamos entender é que o que tem parado a nossa geração não são dores exteriores, mas muitas vezes são dores interiores, dores emocionais, dores que a gente vai construindo ou aceitando durante a caminhada, durante o processo de vida. Decepções, frustrações, mágoas, ressentimentos, experiências negativas que a gente acumula, e isso são dores. Tem gente que sofre porque teve uma grande oportunidade e não aproveitou, e aquela grande oportunidade passou, e até hoje ela se culpa. Tem gente que foi o contrário, ela fez aquilo que não devia, e ela também se culpa por ter agido no ímpeto, perdido talvez uma grande oportunidade. Muitos carregam consigo experiências de frustração, experiências que ficaram marcadas na alma, no emocional, dores que a gente carrega. Agora, o texto, ele está falando exatamente sobre dores. O texto, ele está falando sobre um Deus que não nos isenta das dores, mas um Deus presente, um Deus que vê, um Deus que ouve, e um Deus que está ciente de tudo que está acontecendo na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, e que no momento certo, Ele vai se levantar, querido. Para falar sobre dores, eu poderia escolher qualquer texto da Bíblia. Eu poderia falar de Jó. Eu poderia, querido, falar de Jesus, que levou sobre si as nossas dores. Eu poderia escolher qualquer tipo de Gênesis, Apocalipse, qualquer história de homem de Deus, para falar para você que todo e qualquer homem que já passou por essa terra teve que aprender a lidar com as dores.
com as dores emocionais, com as dores psicológicas e com as dores que a nossa carne, ela sofre todos os dias. Aprender a lidar com dores vai te fazer alguém sustentável e inabalável. Amém? Lidar bem com as suas dores. Entender que as dores, querido, elas são momentâneas. Aleluia. Paulo, ele diz, porque essas leves e momentâneas tribulações não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que naquele grande dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e as coisas velhas já haverão se passado, e eis que tudo se fez novo. Não haverá mais choro nem pranto. Aleluia. Assim como Deus viu a dor do povo que estava sendo escravizado no Egito, Ele tem visto a sua dor. Ele tem acompanhado a sua dor. O texto, ele é lindo, porque é importante a gente enfatizar. Primeiro, Deus vê, Ele ouve e Ele sabe. Ele vê, Ele ouve e Ele sabe. É importante nós entendermos que Ele viu o sofrimento do povo, Ele ouviu o clamor do povo. Você tem clamado? Nesse momento de sofrimento, você tem clamado, você tem orado, você tem colocado diante do altar, diante de Deus, as suas petições, você tem se derramado diante dEle, porque Ele está ouvindo as suas orações, Ele está atento às suas orações, Ele está, querido, esperando você se levantar, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, nesse momento que você está passando, independente de qual seja a sua dor. Nós precisamos entender, querido, que todos hoje estão debaixo da herança que recebemos espiritual de Adão, e a dor, ela está por aí. Se ela não te alcançou, se prepare, porque em algum momento ela vai te alcançar. E nós precisamos estar preparados. Estar preparados. E aqui eu não estou profetizando, não. Eu estou falando de algo que é inevitável. Não tem como você querer proteger demais o seu filho. A dor é inevitável. Não adianta você querer proteger demais, querido. A dor é inevitável. E sabe o que é mais lindo? Muitas vezes aquele que faz a ferida é o próprio Deus, mas aquele que faz a ferida, Ele mesmo sara a ferida. Aquele que faz a ferida, Ele sara a ferida. E por que que Deus usa a dor? Entenda, o plano original de Deus não era te causar dor. A partir do nosso pecado e da queda de Adão, a dor, ela se estendeu para nós. E agora, o que que Deus, Ele faz? Ele utiliza a dor. Ele utiliza algo que é inevitável na sua vida por causa das nossas escolhas, do pecado, das nossas decisões. Ele usa a dor que é inevitável para nos aproximar dEle, para nos abrir os olhos, para nos fazer enxergar, para nos fazer amadurecer, para nos fazer melhorar. E a dor, em certas situações, ela é o melhor remédio para alguém. A dor, ela promove coisas extraordinárias. A dor amadurece, a dor cresce. Eu queria falar uma coisa aqui: não existe crescimento sem dor.
nessa terra não existe crescimento sem dor. Você quer crescer? Se prepare, porque tem algumas dores desse processo de crescimento. Quem já ouviu falar aqui, e você que tem criança pequena em casa sabe que às vezes algumas crianças elas começam a tirar algumas dorezinhas na perna, no momento que elas estão crescendo. Sabe o que é isso? É a dor do crescimento. Amém? Quem aqui quer crescer? Existe uma dor, querido. Não é para sua morte, querido. Não. Mas a dor faz parte. A dor está só mostrando para você que você está crescendo. Amém? Deus está falando, você está no caminho certo. Aprende a lidar com essa dor. Aprende a lidar com esses momentos difíceis. Aprende a lidar com essas situações complicadas. Aprende a lidar com os seus dilemas. Aprende a lidar com as suas insatisfações internas. Aprende a lidar com perguntas mal resolvidas dentro de você. Começa a responder essas perguntas. Começa a lidar com as dores que estão aí dentro, que você carrega, talvez da sua infância, dos traumas que você sofreu do passado, na sua casa, na sua família, talvez na igreja que você congregou antes daqui, talvez em situações difíceis que você passou no seu trabalho, fizeram mal contra você, te injustiçaram. Eu não sei a sua história, mas Deus vê, e Deus está ouvindo o seu clamor, e Ele está falando para você: filho, filha, aprenda a lidar com isso, porque na hora certa eu farei algo extraordinário na sua vida. Eu estou esperando o momento certo para me levantar. Assim como foi na história de Israel, assim como foi na história do povo hebreu lá no Egito, Deus, Ele é com você também. E nós estamos diante desse texto que diz que o nosso Deus vê. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Isaías 59. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem os olhos do Senhor estão tampados. A palavra de Deus também diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contemplam os justos e injustos. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor está ciente do que você está passando. Agora, sabe no que a gente precisa descansar? Deus tem um plano. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: Deus tem um plano. Fala assim: fica tranquilo, que Deus tem um plano. Querido, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, existe um Deus que governa, que rege e que nunca perdeu o controle. Amém? E diante de todas as dores que você já enfrentou, de todas as dores que você ainda enfrentará, existe um Deus que tem um plano, e esse plano só está, esperando a hora certa dele se revelar para você. Você já parou para pensar a forma de Deus agir? Quando Deus chama alguém, Ele não revela tudo o que Ele tem para fazer na vida daquela pessoa. Ele, de forma progressiva e gradativa, Ele vai revelando. Eu quero trazer aqui o exemplo de Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão estava na casa de Terá, seu pai, e um belo dia a voz do Senhor veio a Abraão, e a voz do Senhor disse: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus, Ele não revela tudo de cara. Deus, Ele dá uma direção e espera para que Ele possa, à medida em que Abraão vai caminhando rumo ao propósito e à direção que lhe foi dada, Ele possa desvendar, mostrar o caminho. Abraão, ele ouve a direção e ele obedece a primeira direção. Quando Abraão ele sai da sua terra, quando ele começa a obedecer, Deus ele mostra, olha para o céu,
olha as estrelas, olha as areias do mar, as areias que estão sobre os seus pés. Assim será a sua descendência, assim será. Deus, ele começa a falar à medida que Abraão começa a caminhar. O que nós precisamos entender é que o agir de Deus na vida de quem verdadeiramente entende o seu propósito, Deus, ele não vai revelar a você tudo o que ele vai fazer, mas à medida que você der passos em direção ao seu propósito, à medida que você der passos de fé em direção àquilo que Deus está te pedindo, ele vai começar a se revelar para você. Ele vai começar a te mostrar o plano que já existia antes. Sabe, a nossa tendência é achar que Deus, ele age de forma, como que eu posso dizer, age de forma inesperada. Não, querido, antes ele já tinha preparado o caminho, o plano já estava preparado antes. Deus, ele não trabalha à medida, querido, que sabe que nós vamos dando. Não, querido, o plano já estava projetado. Deus sabia o dia e a hora que ele iria levantar Moisés e que ele iria libertar o povo da escravidão de Faraó. 400 anos de sofrimento e o povo clamando, esperando, e na hora certa Deus se levantou. Nós precisamos entender que a dor, ela é inevitável, mas a dor é importante e essencial para o nosso crescimento. E Deus está utilizando dessa dor para te amadurecer. Deus está utilizando desses momentos difíceis que você já enfrentou e que você ainda vai enfrentar, para forjar em você um caráter de alguém que verdadeiramente ele pode usar. Nós precisamos entender que a nossa história, as marcas e as cicatrizes que nós carregamos, só nos empurram para o nosso propósito, porque o plano já está completo. Aquilo que Deus tem para a sua vida não vai acontecer, já aconteceu no coração de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus não é homem como nós. Deus não é pego de surpresa. Você não pega Deus de surpresa. Nós precisamos aprender a lidar com a dor. Agora, querido, presta atenção. Se Deus tem um plano, significa que você pode descansar. Em meio a esse sofrimento, em meio a essa dor, em meio a esse momento que você está passando, você pode descansar. Sabe por quê? Porque existe um Deus que está no controle. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele sabe da sua dor. Presta atenção, Ele só não está ciente não, Ele sentiu na pele a sua dor. Ele carregou na cruz a sua dor. Ele conhece de perto a sua dor. Você que é órfão, você que foi abandonado, rejeitado, você que sofre com temperamento, sabe, com crises existenciais, você que não se aceita, você que tem a sua estima baixa, Deus, Ele conhece a sua dor. Deus, Ele sabe de onde você veio. Deus, Ele sabe a sua origem. Deus, Ele viu e Ele ouviu, e Ele está ciente, Ele sente junto com você a sua dor. Agora a palavra de Deus para você é uma só. Diante dessa sua dor,
qual vai ser a sua atitude? De rendição? Você vai se entregar diante da sua dor, ou você vai se levantar? A dor, ela promove duas coisas na vida de alguém: ou ela promove a desistência, ou ela promove o crescimento. Ou ela promove a depressão, ou ela promove a solução. O nosso maior inimigo nunca estará do lado de fora. O nosso maior inimigo está do lado de dentro. Nosso maior inimigo, nós precisamos lidar com ele todos os dias. Nós precisamos olhar no espelho e entender que existe um inimigo dentro de nós, que nós precisamos vencê-lo. Só tem uma forma de vencer a dor: superando, fazendo como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Supere a sua dor. A dor não é para o seu fim, a dor só foi uma ferramenta inevitável que Deus usou para te melhorar, para te aperfeiçoar. É certo que não é a vontade absoluta dele para você. Deus não quer ver ninguém sofrer, mas o nosso pecado promove a dor. O pecado da humanidade promove a nossa dor. Não é culpa de Deus a sua dor. Deus não é culpado da sua dor. Tem gente que culpa a Deus. Tem gente que culpa a Deus pelas suas decisões erradas, pelos problemas que vive. Tem pessoas que estão brigadas com Deus, você sabia, até dentro das nossas igrejas. Deus não é o culpado da sua dor. Agora Deus, Ele está aqui para aliviar a sua dor. E se você crê, existe, querido, um bálsamo do Senhor. Ainda há remédio em Gileade. Ainda há alívio na vida de quem se rende. Sabe, querido, uma coisa eu tenho aprendido: Deus, Ele chama Moisés na hora certa. E sabe o que acontece quando aquela sarça está pegando fogo? Duas coisas acontecem: a voz que chama e o fogo que inflama. Sabe, eu ouvi isso uma vez, isso mexeu comigo. A voz que chama e o fogo que inflama. Da sarça saía a voz que chamava e o fogo que incendiava. As duas coisas têm que andar conectadas. Para que você vença a sua dor, só tem uma forma de você vencer a sua dor: ouvindo a voz que te chama, se rendendo ao chamado dessa voz, essa voz que vem de Deus, essa voz que é de Deus para a sua vida, e deixando o fogo te incendiar por completo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus e o fogo do Espírito Santo é tudo que precisamos, querido, para nos sustentar, nos manter de pé e superar toda e qualquer dor que possamos enfrentar na nossa caminhada. Quer superar a sua dor? Ouve a voz que chama, se renda a essa voz. Quer superar a sua dor? Veja que existe um fogo que arde. Busque por esse fogo sobre a sua vida. Busque pela presença de Deus sobre a sua vida. Sabe, querida, essa voz ela te chama. Essa voz ela fala no seu coração e ela é inconfundível. É a voz de Deus. Eu queria, querido, que você fechasse os teus olhos sentado no seu lugar. Coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração, querido. Eu queria que você falasse com Deus
sentado no seu lugar, que você falasse com Ele, dissesse: Pai, eu preciso do Senhor. Deus, eu sei que as dores, os momentos difíceis que nós já enfrentamos no passado e que ainda enfrentaremos, é uma escola. Essa escola eu quero ser aprovado, Pai. Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Eu quero corresponder à Tua voz. Eu quero corresponder a essa voz que me chama. Porque o grande problema, Senhor, é que às vezes a gente insiste em tentar superar as nossas dores com a nossa própria força. A gente se engana achando que a gente é super-homem, super-mulher. A gente se engana achando que a gente sozinho consegue lidar com as nossas dores. Quando nós precisamos ouvir a voz que chama e permitir que o fogo que inflama venha mudar a nossa história, mudar a nossa visão de dentro para fora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a romper com os nossos traumas, a romper com as nossas limitações, a romper, Senhor, com as fortalezas que criamos na nossa mente, porque a nossa mente mente. A nossa mente nos engana. A nossa mente, Senhor, nos sabota. Por isso nos ajuda a vencer, nos ajuda a romper, nos ajuda, Senhor, a avançar, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas. Nós estamos nessa terra para viver de glória em glória. Nós não vamos parar, nós vamos superar toda dor, tudo aquilo que o inimigo tentou colocar como barreira, impedimento na nossa mente, toda raiz de amargura, toda fortaleza na mente, tudo aquilo que nos aprisionava e que nos fazia viver escravizados. Hoje nós estamos sendo libertos, porque existe uma voz que chama, existe um fogo que inflama, e nós não vamos manter, Senhor, os nossos braços algemados, nem as nossas pernas presas diante de um mundo, diante da dor, diante, Senhor, Pai, daquilo que o faraó desse século tem tentado, Senhor, implantar na nossa geração. Nós não vamos nos acovardar, nós não vamos, Senhor, aceitar. Nós nos levantamos, Senhor, assim como Moisés. Nós nos levantamos, Senhor, Pai, nós não nos levantamos com uma palavra nossa, mas nós estamos nos levantando em nome do grande Eu Sou. Diga para ele: Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que sou desde a fundação do mundo. Eu criei os céus, criei a terra, eu sou o grande arquiteto que governa tudo e que tem plano perfeito, um plano perfeito. Enquanto nós estamos orando aqui, eu vejo o Espírito Santo indo até você aí, querido, em nome de Jesus, no seu coração. Eu vejo Ele arrancando algumas raízes que, sem perceber, você deixou crescer, tem te amargurado. Eu sinto o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu emocional, na sua mente, para que você pare de acreditar nas sugestões de Satanás e comece a acreditar na palavra de Deus sobre a sua vida.
porque você não é o que você acha que você é o que a palavra de Deus, o que a voz que chama diz ao teu respeito. Você não é o que você acha, mas você é o que a voz que te chama, a voz que te conhece desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi, te separei, te designei como profeta para as nações. Essa é a voz que te conhece no íntimo, que vai aonde o homem não pode ir. Essa voz que confirma no seu coração que você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Deus tem um futuro lindo, Deus tem algo brilhante para fazer na sua vida, Deus tem algo maior para realizar. Deus confia, querido, no seu potencial. Você só precisa se levantar, você só precisa ouvir a voz que chama, e permitir que o seu coração seja inflamado por esse fogo.